De volta com o nosso Vitrine Revista. Hoje em dia, com os computadores, celulares e outras tantas facilidades na nossa vida, é muito comum que as pessoas desenvolvam problemas posturais. O detalhe é que os riscos, aliás, vão além da estética. E é sobre isso que eu converso agora com a nossa maravilhosa fisioterapeuta Adriana Gomes. Boa tarde, Adri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E que bom que a gente pode conversar um pouquinho sobre postura hoje, né? Perfeito, minha linda. Adriana, por que a postura é importante? Só da gente falar a palavra postura, eu tenho certeza que muita gente em casa, que estava sentadinha um pouquinho mais assim, já deu aquela ajeitadinha. Quando a gente fala postura, a pessoa tende a querer arrumar a postura. Mas a questão de você arrumar a postura vai além da estética, de ficar, né, com uma estética agradável. Sim. Na verdade, quando a gente fala em postura, todo mundo já senta direito, se ajeita um pouquinho, né? Uhum. Porque a postura, hoje em dia, é o que, na verdade, equilibra o nosso corpo, né? Imagina, cada pessoa tem, às vezes, 60, 80, 90 quilos. E a gente não tem muita dimensão desse peso porque é automático. A gente anda, a gente senta, é automático. Uhum. Mas o corpo, ele precisa distribuir essa força, esse peso em relação ao corpo, e ele precisa de força, né? Então, uma boa postura e uma postura mais organizada, equilibrada, é quando o corpo consegue se distribuir esse peso de uma forma natural e que você não tenha dores, né? Uhum. E como que essa questão da postura, né, de você estar com a postura adequada, vai impactar no nosso dia a dia, seja ali pro bem ou pro mal, digamos assim? Sim, o que vai mudar muito em relação à nossa postura, se a gente tem uma má postura, vai diminuir muito o nosso rendimento no trabalho, em casa, no dia a dia, né? Uhum. Até mesmo numa atividade física um pouco mais vigorosa. Então, a postura, além de reduzir o nosso, limitar um pouquinho a nossa vida, né? Ela também vai prejudicar e vai levar algumas dores também e patologias. Então, o primeiro sinal que acontece é uma alteração postural, é um alerta do corpo, algo não está bem. E a partir disso as dores vão surgindo e as lesões também. Agora, o pessoal em casa pode se perguntar assim, mas, né, Adriana, é tão difícil manter a postura, por que é tão difícil manter uma postura adequada? É culpa do cérebro. Vamos jogar a culpa para ele, porque na verdade o cérebro, ele quer economizar energia. Então aquilo que você não usa, ele deixa mais quietinho ainda, né, que é o caso da questão muscular. Então, ele vai diminuindo a quantidade de músculos no nosso corpo e isso tende a prejudicar a postura. Uhum. Então, a gente vai sempre querer, o cérebro sempre vai querer que a gente tenha uma vida sedentária, calma, tranquila para economizar energia. Então, é menos trabalho para ele. Uhum. E quando a gente faz ao contrário, a gente começa a reeducar a nossa postura e aí sim ativar esses pequenos músculos que estão dormindo ali, para trazer essa coluna mais alta, uma postura melhor. Então, é culpa do cérebro, mas também a gente tem que ir contra isso. Se a gente ficar só no sedentarismo e pensando em economizar energia, a gente vai ter uma alteração postural bem significativa. Aí, essa readequação que você falou também não é o quê? Do dia pra noite, né? Você tá assistindo agora o Vitrine e fala assim, vou arrumar minha postura. Arrumei a postura, agora vou andar só assim, vou fazer só assim. Não é bem assim, tem todo um processo que deve ser respeitado. Sim, uma boa postura é uma postura equilibrada, não é uma coluna dura, rígida, travada, né? Então é uma coisa mais natural. Para que você consiga ter uma postura mais natural, mais fácil, sabe aquela coisa que a gente não pensa para fazer, que é automático? É essa a ideia de uma boa postura. Tem que ser automático, tem que partir de você. A minha postura é assim. E para você desenvolver essa postura mais automática, mais leve, a gente precisa cuidar do trabalho e da força muscular. Então, precisa ter força muscular na coluna, precisa ter mobilidade e também precisa corrigir alguns pontos que vai ser diferente em cada corpo. Todos nós somos diferentes. Então, não é o mesmo exercício para todo mundo que vai funcionar. Então, o ideal é que você tenha alguém para te avaliar e entender o que aquele corpo está dizendo para nós. E a partir disso, a gente vai começar a corrigir. É uma reeducação. Então, a gente vai reeducar esse corpo a funcionar melhor. O Pilates, ele pode ser um bom aliado? O Pilates é lá em cima, no topo, né? Ele está lá no ranking, no primeiro do ranking. Em relação ao alinhamento postural, eu até coloquei umas fotinhas de uns clientes nossos para vocês perceberem a diferença de quando a gente trabalha
as forças musculares, esse equilíbrio muscular. Essa foto dessa cliente foram um trabalho de 3 meses de uma foto para outra. Então, óbvio que não é do dia para a noite, mas a cada sessão, a cada aula, a gente consegue perceber o corpo se reorganizando, né? Nós temos esse poder de autocura e de reorganizar o corpo. Então, percebe como a gente tem essa incidência do ombro muito à frente, uma coluna mais fechadinha, cifótica, que a gente chama de vovozinha, assim, bem fechadinha. Então, a gente já consegue abrir mais esse peito e trazer mais altura. Às vezes, até os clientes falam, nossa, parece que eu cresci 3 centímetros. E é verdade, porque a gente tirou um pouquinho essa coisa fechada do peito, né? Então, um trabalho, quando a gente trabalha bem pontual, a gente consegue melhorar. Óbvio, como eu falei, que não é fazer de qualquer jeito, né? Agora, além dos impactos, por exemplo, para a saúde física, a nossa postura ela pode influenciar também em outros aspectos da nossa vida, né, Adri? Sim. Um deles que eu gostaria de comentar com vocês, até um alerta, né, para as pessoas que estão em casa. No ano passado, eles fizeram um ranking dentro da Previdência Social de que 2 milhões e meio de pessoas, de trabalhadores brasileiros, eles foram afastados do trabalho por problemas de saúde. E os 3 principais fatores foram dor na coluna, hérnia na lombar e hérnia na cervical, que são lesões e patologias que são desencadeadas por uma má postura. Então, até essa questão de má postura pode afastar um trabalhador do trabalho, né? A pessoa não pode mais trabalhar de tanta dor e limitação que ela vai ter. Então, é muito importante. E, além disso, não é só estética e saúde, né? Mas o nosso corpo é como a gente conversa com o mundo, é como as pessoas nos veem, é como a gente se expressa. Então, se eu chegar aqui na TV, sentar assim, ficar encolhida, fechada, quem tá em casa vai achar que eu tô com vergonha, que eu tô insegura, né? Que eu não sei algo, ou que eu tô muito triste. Então, essa postura, ela traz essa sensação. Agora, se eu sento alinhada, com o meu peito aberto, aberta para a vida, eu falo, aberta para o mundo, traz mais segurança, traz mais propriedade no que a gente vai falar. As pessoas enxergam a gente diferente, né? Traz essa confiança para as pessoas que estão nos olhando. Então, a postura também é uma forma com que a gente conversa com as pessoas, né? E por isso que precisa ficar atento mais ainda. Com certeza. Aí, às vezes, o pessoal de casa pode falar assim, mas só para quem já está com algum tipo de problema na coluna ou algo assim, deve recorrer, né, ao pilates, enfim, atividades bem específicas. Acho que não, acho que todos os públicos em qualquer idade, né, Adri? Pelo contrário, porque quando a gente tem um tratamento de uma lesão, de uma dor, o trabalho é mais demorado, dói mais, então é mais árduo. Quando a gente trabalha de forma preventiva, a gente evita com que a gente tenha alguma limitação, né? E a gente consegue ter mais qualidade também nos nossos movimentos. Um alerta que a gente tem recebido muito assim na nossa clínica são de crianças e adolescentes com grandes alterações posturais por conta das telas, do computador, da TV, fica muito tempo sentado, né? Estudando. E às vezes, no dia a dia, as mães, os pais não percebem muito algumas alterações. Então, se você tem alguma criança, né, na família, na faixa etária de 9 a 15 anos de idade, fica de olho. Porque uma inclinação na coluna não é normal. Uma escápula, né, que é esse osso aqui atrás do ombro, mais pontuda que a outra, não é normal. E é nessa fase que você precisa buscar ajuda imediatamente, que o quanto antes começar o trabalho, mais rápido a evolução, né? Que são as escolioses mais comuns nessa fase. Então, precisa cuidar, porque às vezes a gente pega muitas pessoas adultas com escolioses que desenvolveram lá na infância, na adolescência, não sabiam que tinham, então levaram isso para toda a vida, uma vida sedentária sem exercícios, e acaba que desenvolve uma hérnia. E depois que você desenvolve uma hérnia, é possível sim reduzir a dor, é possível melhorar, mas é um tratamento para a vida toda. Você vai ter que fazer para a vida toda. Você parou um pouquinho, ela vai incomodar. Entendido. Viram só, gente, quantas dicas importantes? Então, não perde tempo, não. Se você está precisando, você já procura ajuda aí especializada, viu? Adri, minha linda, muito obrigada pela presença. Obrigada. Passa seu Instagram para o pessoal também te seguir nas redes sociais. Sim, meu Instagram é Adriana Gomes Pilates. E se você está em casa, tem alguma dúvida em relação à postura, pode entrar em contato no Instagram mesmo, que a gente faz uma avaliação e vai definir exatamente o que está certo e o que está errado no corpo.
Perfeito, minha linda. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Excelente fim de semana. Obrigada.